Bom dia, galera. Tudo bem? Espero encontrar todos bem em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós estamos na 11ª leitura bíblica. Sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz a todos. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar. Vamos acordar para mais um dia de palavra, mais um dia de compartilhar daquilo que Deus está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Peço a gentileza que você compartilhe aí com o maior número do nome de Jesus. E hoje nós estamos na nossa leitura de Gênesis capítulo 41 ao capítulo 44. Olha só, estamos finalizando o livro de Gênesis. Que poderoso, né? Talvez você nunca conseguiu ler o livro de Gênesis, passado do livro de Gênesis, então, agora é o momento, né? Agora é o momento de celebrarmos ao Senhor, de passarmos para um próximo nível, não é verdade? Vamos lá, vamos permanecer firme na leitura. Tem sido dias abençoadores, não é verdade? Glória a Deus, tem sido dias assim tão poderosos na presença de Deus, onde nós temos aprendido a sua palavra, onde Deus tem falado conosco poderosamente. Ontem nós estávamos ali falando, né, concluindo sobre José, né? E hoje nós temos essa finalização. Eu sei que talvez muitos que estão comigo aqui pela manhã durante toda a semana não estarão hoje, porque muitos estão nos seus cultos, né, pela manhã, outros vão estar nos cultos mais à noite. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, graça e paz, Selma, bom dia. Mas vamos lá, né? Nossa leitura hoje está sendo de Gênesis, capítulo 41 ao capítulo 44, né? São esses 4 capítulos que nós vamos ler hoje, uma conclusão de todo o processo da caminhada da vida de José, né, o sonhador. Né? Nós ontem paramos ali empolgados, né? Quase eu falei do sonho, né? No sonho de José. Foi por pouco, mas graças a Deus que deu tudo certo. A gente segurou para falar hoje, né? Porque eu estava muito empolgado, para ser sincero, né? Então, hoje nós vamos falar, né? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 41. Gênesis 41, que é o sonho de Faraó. Nós vamos falar um pouco sobre o sonho de Faraó, sobre a forma com que José administrou o Egito, né? Vamos falar um pouco da volta dos seus irmãos, na verdade, a volta dos seus irmãos para o Egito, né? A ida dos seus irmãos, melhor dizendo, para o Egito, né? E toda a trama ali com José ainda para ver o seu irmão Benjamim, né? Então a leitura tem sido muito, mas muito poderosa, né? E hoje não quero me alongar. Hoje é dia de culto, nós temos algumas coisas para se organizar. Eu prometo que no nome de Jesus hoje eu serei rápido. Vamos lá. Então ontem nós estávamos resumindo a nossa leitura bíblica, nós estávamos concluindo aí sobre onde José estava, né? Nós concluímos onde que José estava preso, tinha sido preso, né, devido ao que a esposa de Potifar acabou fazendo, incitando, mentindo, não é verdade? E ele vai lá, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Os sonhos se tornam realidade, então o padeiro morre, né? Ele é morto por Faraó, e o copeiro ele é redirecionado ao palácio novamente,
Só que José libera uma palavra sobre o copeiro. Ele diz para o copeiro que quando o copeiro estivesse na presença do rei, que não esquecesse dele. E aqui no capítulo 41, no seu primeiro versículo, vai dizer: 2 anos inteiros se passaram. Então, o copeiro esqueceu José durante 2 anos. 2 anos ele esqueceu José. José ficou esquecido no cárcere, na prisão. E Deus, para poder fazer o seu plano, Deus para poder continuar agindo no seu plano, o que Deus faz? Deus vai lá e dá um sonho para Faraó. Deus dá, na realidade, são dois sonhos, né? Não, Deus dá 2 sonhos para Faraó, e esses 2 sonhos têm um significado muito poderoso, né? Só que Faraó procura os magos, os sábios do seu reinado, e nenhum deles sabe interpretar. E quando o Faraó estava ali buscando, irmãos, né, os sábios, alguém que interpretasse o seu sonho, o copeiro se lembrou. Olha lá, o homem sobe para o palácio, não se lembra de José. Deus promove agora 2 sonhos em Faraó. Não dá interpretação mais para ninguém, apenas para José. E aí o Faraó pergunta: quem poderá interpretar este sonho, esses 2 sonhos? E qual que eram esses sonhos? Esses sonhos era que do Nilo, Faraó, o primeiro sonho foi que do Nilo subiam-se 7 vacas gordas, né? E depois do Nilo subiam mais 7 vacas magras, e essas vacas magras comiam as vacas gordas, e mesmo comendo as vacas gordas, essas vacas magras não apareciam que tinham se saciado. Depois, Faraó tem um segundo sonho, onde apareciam 7 espigas cheias, frondosas, bonitas, e também 7 espigas secas, ressequidas, né? E uma devorava a outra, e apenas via essa questão da fome, da morte em si. E Faraó não sabia o que significava. Faraó procura, eles buscam José, porque o copeiro cita, né, que José havia um homem na prisão, no cárcere, que havia interpretado o sonho do copeiro. E o Faraó manda buscar José. Quando o Faraó manda buscar José, claro, né, dá o banho, afinal de contas, José estava preso no cárcere, então dão um banho no José, fazem a barba, trocam a roupa. E quando chega na frente de Faraó, o Faraó conta todos os 2 sonhos para José. E eu achei incrível, irmãos, a resposta de José. Em Gênesis capítulo 41, versículo 16, olha a resposta desse menino. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos. Qual capacidade? De interpretar o sonho. Mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. É interessante quando nós entendemos que a resposta para a vida das pessoas não está nas nossas mãos. Não é eu que vou dar as respostas que uma pessoa precisa. Não é eu que vou demonstrar aquilo que a pessoa precisa. Não. Porque a resposta de todo ser humano está em Deus. E José entendia isso. José disse, ele responde, né? Essa capacidade de interpretar o sonho não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós estamos, meio frustrados, cabisbaixos. Por quê? Porque nós queremos ou ser a resposta, ou ter a resposta. E nem sempre nós vamos ter, a não ser que Deus revele, né? Então, desculpa, queridos, José, ele
ele dá a Faraó uma capacidade de que, opa, pode ser que não tenha interpretação para o seu sonho. Ele não vai assim, não, pode contar que eu vou dar o significado para você, né? É interessante, e a gente já caminhou, não sei se você já caminhou, se você já se aproximou, pessoas assim, não, conta que eu vou interpretar. Deus me deu o dom da interpretação e eu vou interpretar. O dom do discernimento eu vou discernir. Irmãos, nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Nem sempre, queridos, nem sempre. Há situações que Deus não nos mostra, que Deus não nos revela, que Deus não nos permite acessar. Ali está a soberania de Deus. E quando se fala de dons, escute, ainda que Deus tenha te dado, que você seja um instrumento nas mãos em vários dons, nunca se esqueça que os dons é do Espírito Santo. Ele dá a cada um conforme quer. E se o dom é do Espírito Santo, ele não é manifesto no momento que eu quero. Os dons não se manifestam no momento que eu quero. Eu quero interpretar um sonho agora, então, bum, eu vou interpretar. Não é assim que acontece, tá? Os dons do Espírito Santo, eles vão acontecendo conforme Deus, puramente Deus. Deus, ele vai ativando em nós, Deus, ele vai fazendo em nós, né? Então esse é o maior segredo para nós entendermos para quê? Para que a gente, primeiro, não coloque uma responsabilidade em nós, que não é nossa, e não queremos forçar a Deus dar uma resposta. Então José foi extremamente sábio. E aí José, ele interpreta, quando você vai aqui no versículo 25 do capítulo 41, José começa a interpretar e ele fala, José responde, os 2 sonhos de Faraó significam a mesma coisa, né? Irmãos, precisa ser, não adianta, precisa da interpretação de Deus. O que diria, vamos lá, olhando para o sonho, vamos naturalizar a situação. Olhando para o sonho de Faraó, como que eu e você saberíamos que as 7 vacas e as 7 espigas magras, 7 vacas magras e as 7 espigas magras, né? Elas significavam 7 anos. Elas significavam 7 anos. Nós podemos ter uma base de que, como o sonho lhe dá no início no Nilo, no rio Nilo, né, em si, então claro que Nilo era próximo ao Egito, né, ou ficava no Egito, acho que a palavra correta é isso, ficava próximo ou ficava no Egito. Então o local que aconteceria o suposto sonho estava claro, mas o que nos daria discernimento para dizer que as 7 vacas são 7 anos? Não, nós não teríamos se não fosse dado por Deus. José não saberia se não fosse dado literalmente por Deus essa questão. Então Deus, de fato, ele revela ao coração de José a proposta do sonho de Faraó. E claro que tudo isso, tudo que estava acontecendo, a prisão, tudo que José passou até o sonho de Faraó estava dentro da proposta de Deus, da promessa de Deus para José. Estava dentro da proposta de Deus. Então, Deus estava se movimentando, né, em favor da vida de José. Então, ia acontecer, ia ter uma movimentação. E aí José interpreta o sonho. Quando José termina de interpretar o sonho, José, ele não fala assim, eu acho melhor o senhor me colocar, né, porque eu sou mais preparado. Não é assim que José se comporta. E às vezes nós queremos assim, ou não, irmãos? Quantas vezes nós fazemos coisas intencionalmente já esperando que nós que seremos colocados na frente, nós que seremos escolhidos, né? A gente cria e a gente coloca aí empolgação e aí a gente acaba ficando frustrado porque mesmo dando as nossas opiniões, mesmo ajudando, talvez outras pessoas são escolhidas para liderar, né? E José, ele não cria expectativa.
né? A gente vai ver que a palavra dele não carrega expectativa. Ele vira para Faraó e fala assim: Faraó, olha aqui, Faraó, vai ser necessário você colocar um homem inteligente, habilidoso, que saiba administrar, né? E aí Faraó diz, né? Faraó diz: qual outro homem é encontrado uma sabedoria como em ti? Deus está do seu lado, e então Faraó decide colocar, olha lá, Gênesis 41, versículo 43, né? Ele coloca, né? Desculpa, versículo 41. O faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo seu anel com o selo real e pôs no dedo de José, mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era segundo o poder, né? E por onde José passava, gritavam-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão, sem a permissão de José. Olha que poderoso o sonho, escute, irmãos, o sonho que nós lemos alguns capítulos atrás, do sonho dos feixes de trigo se curvando diante de José, o sol, a lua e as estrelas se curvando, estava se cumprindo. José se tornara governador do Egito, governador do Egito. E aí, claro que José cresce, né, no Egito, ele passa alguns anos, casa-se com Asenate. Faraó dá um nome egípcio a José, chamando ele de Zafenate Paneia, é um nome egípcio, e ele casa com Asenate. Asenate dá 2 filhos a José, né? O primeiro filho ele chama de Manassés, que significa Deus me fez esquecer toda a minha dificuldade. Aqui está uma lição, irmãos. Este nome de Manassés, o significado do nome de Manassés: Deus me faz esquecer toda a minha dificuldade e toda a família do meu pai. Se José, escuta, olha só que poderoso, né? José conseguiu ir adiante, José conseguiu romper, José conseguiu, né, como nós dissemos ontem, José conseguiu não corresponder à situação, à crise, o momento, ele não agiu de acordo, né, com o que estava acontecendo em questão de inferioridade, de abandono, rejeição, porque José esquece, e isso aqui é poderoso, ele diz: Deus me fez esquecer toda a minha dificuldade, né? Se a gente não esquecer as dificuldades, se nós ficarmos apegados às dificuldades, olhando para as dificuldades, nós nunca iremos romper, nós nunca iremos alcançar aquilo que Deus tem, nós nunca iremos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tá? Então é preciso esquecer todas as dificuldades. Aquilo que passou, você já venceu, você já rompeu, você já chegou no destino. Se a gente lembra, escute, se a gente lembra como um testemunho, não há problema. Agora o problema é que a gente lembra como um testemunho. A gente até chora, a gente até escarra, né, de tão triste, de tão angustiado, de tão doloroso que foi o nosso passado. Então não, irmãos, nós não podemos, escute, nós não podemos ficar lembrando do nosso passado, né, e ficar contido, cheio de dor. Se você lembra do seu passado e você está contido, cheio de dor, isso significa que você ainda precisa ser tratado, você ainda precisa ser curado, você ainda precisa liberar, talvez, pessoas ou situações que o feriram. Talvez você precisa perdoar até si mesmo. Se o seu passado sempre volta, se o seu passado sempre te persegue, você precisa resolvê-lo para que o passado fique no passado, ele fique apenas como uma lembrança ou um testemunho para glorificar o nome do Senhor. E deixa eu dar aqui uma explicação. O que é um testemunho que glorifica ao Senhor?
O testemunho que glorifica ao Senhor, irmãos, não é um testemunho onde a gente perde muito mais tempo falando do problema. Já viu esses testemunhos? Que a gente fica ali 20 minutos só falando, olha, eu fui o caos, eu me arrebentei, eu era isso, eu era aquilo, foi triste, a gente gasta tempo falando, e quando vai falar de Jesus, a gente fala assim, e aí Jesus foi lá e libertou. A gente fala, nossa, mas foi tão rápido assim. Então não, nós precisamos aprender a dar testemunho, gastar menos tempo com a nossa dor e gastar muito, mas muito tempo falando de como foi que Deus chegou, como foi que Ele abraçou, quantas vezes Ele apareceu, quantas vezes Ele falou, quantas vezes Ele se demonstrou. Isso que é testemunho. Testemunho fala de o quanto Deus se revelou na sua vida, o quanto Deus se mostrou presente. Isso é testemunho. Testemunho não é só falar da onde Deus te tirou. Testemunho não é só falar as dores que a gente passou, não. Testemunho é você olhar para o passado, olhar realmente para a dor e falar, epa, não se compara com aquilo que Deus fez. A minha dor, a minha rejeição, ela não se compara. Porque enquanto eu era rejeitado por homens, eu era aceito por Deus. Deus aparecia, Deus me validava, Deus mostrava que estava comigo. E aí a gente detalha como que Deus mostrava, porque Deus apareceu assim, assim, assim. Deus falou assim, assim, assim. Deus se moveu assim, assim, assim. Deus proveu assim, assim, assim. É assim que nós damos testemunhos, queridos. E aqui é poderoso quando José dá um nome ao seu filho com esse significado. Deus me fez esquecer toda a minha dificuldade. Acabou. Há um novo ciclo, há uma nova perspectiva de vida, de pessoas. Deus está concluindo, aleluia, aquilo que ele começou, o sonho, o projeto que ele havia me dado. E aí, Deus, por sua infinita graça e bondade, dá o segundo filho a José, e ele dá o nome dele de Efraim, né? Efraim, qual o significado de Efraim? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E deixa eu aproveitar, deixa eu voltar ali em Manassés. Escute, irmãos, e Manassés aqui, tome cuidado para não ser enganado, para não ser manipulado com muitas pessoas pastores e líderes aí, essas apostilas que aparecem por aí, sabe? Dizendo que Deus vai derramar sobre você a unção de Manassés, e aí a pessoa ora por você, põe a mão na sua cabeça e diz, você vai esquecer, e aí você esquece. Você esquece que fumou, você esquece que bebeu, você esquece que um dia usou droga, você esquece todas as suas dificuldades. Isso é mentira. Esse esquecer é não lembrar e não ter um apagão. É não ficar puxando, é não ficar trazendo para o presente o passado. Sabe? Ficar remoendo, o esquecer é isso. Porque escuta, eu tive vida de sofrimento, mas eu fico lembrando, não. Eu lembro quando o Senhor me impulsionou a contar um testemunho, mas eu ficar assim, nossa, eu sofri, chega a dar uma dor no peito, assim, aquela dor. Ai, sabe, quando eu me lembro. Não, irmãos. Não, não, não. Por quê? Porque Cristo ressignificou o meu passado. Deus, ele ressignificou o meu passado, ele ressignificou quem eu sou. Então eu não lembro mesmo do meu passado com dor, dizendo, ai, tadinho de mim, coitado de mim, dó de mim. Para, né? A gente ressignifica o nosso passado, Deus ressignifica a nossa história. E aí, quando chega aqui em Efraim, né? Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha só que poderoso. Quando Deus te manda para determinado lugar e quando você chega neste lugar, isso é poderoso, grava isso. Tá? Você que está comigo aqui, você que vai ouvir essa live, você vai ver essa live depois, né, nos réus aí. Grave isso. Se Deus te mandou para uma terra estranha, se Deus te enviou para algum lugar, você vai prosperar em meio à aflição. Isso significa, eu prosperei, é que Deus está com você. E aonde Deus está, tem prosperidade, querido. Aonde Deus está, há prosperidade. Tá? Aonde Deus está, há prosperidade. Aonde Deus está, há provisão. Amém? Então não fica assim, Deus me mandou para uma terra seca, então ela vai florescer.
Ah, Deus me mandou para um lugar árido. Deus vai mandar água nesse lugar árido. Deus vai abrir oásis neste lugar. Vão aparecer fontes de água vivas neste lugar. Se Deus de fato te enviou para esse determinado lugar, Ele é responsável por você. Agora, o problema é se Deus não tiver te enviado. Porque se Deus envia, irmãos, Ele é responsável. Grave isso. Se Deus te enviar para algum lugar, Ele é responsável por você. Ele não vai deixar faltar nada. Pelo contrário, se Deus te enviou, Ele vai te prosperar naquele lugar. Ele vai te dar sucesso naquele lugar. Ontem eu estava ouvindo uma live e eu achei extremamente interessante. Eu estava assistindo uma live, não, um vídeo na internet, e um pastor muito conhecido, ele disse algo. Ele disse algo que é muito real. Se você está num ambiente, olha só, e ali ele estava tratando, claro que o contexto igreja, né? Ele falou, se você está num ambiente onde você não tem lugar para desenvolver o seu ministério, já é um bom motivo de você sair de lá. E eu parei assim e fiquei pensando, e esse pastor é um pastor bem reconhecido, é um pastor bem sensato, e ele disse, se você está em um lugar onde não há espaço de um crescimento, isso, só esse motivo já é motivo suficiente para você não permanecer lá. Agora, claro, precisamos entender, você não está frutificando, você não está desenvolvendo porque não há espaço ou porque você não quer. Você está desenvolvendo porque não há espaço ou porque você não quer responsabilidade. Então nós precisamos entender isso. Eu achei a palavra dele fenomenal, poderosa, porém nós precisamos entender, porque às vezes quando falarmos para algumas pessoas essa palavra apenas isolada, dizendo assim, se você não está desenvolvendo o ministério no lugar onde você está, você deve sair, já é um motivo para ser, ok, mas eu preciso entender o coração dessa pessoa. O porquê é que ela não está desenvolvendo o ministério? É porque ela não quer? É porque de fato não tem espaço? Ou porque ela não quer responsabilidade, ela não quer compromisso, ela não quer gastar tempo? Porque nós temos essas pessoas na igreja, irmãos. Pessoas que estão ali, mas não querem ser um José. Não querem colocar a mão na massa para governar, para conferir os armazéns, para administrar bem aquilo que Deus coloca na sua mão. Ela não quer. Ela quer ser a população, ela quer ser a multidão, que é servida sempre. Então nós precisamos olhar para isso. Mas o que ele disse é uma realidade. Se você está num espaço e ali já acabou, ou nunca houve oportunidade, você não está dizendo, você tem um ministério e você está com seu ministério parado, ei, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, porque o tempo é muito caro, ele está passando. E se você está lá e não está desenvolvendo, não está crescendo, você está perdendo tempo. E aí, de acordo com o que o pastor, e eu concordo em número, gênero e grau, se você está num ambiente assim, isso já é motivo suficiente para você sair. E procurar um lugar onde você pode desenvolver, crescer e amadurecer. Isso é fato. Porque depois, quando o Senhor buscar, sabe, a nossa, falar conosco, né? Falar assim, onde estão as suas obras? Você vai falar o que para Ele? Você vai falar o que para Deus? Dizendo assim, Deus, mas lá eu não tinha oportunidade, Deus, mas lá eu não tinha espaço. Deus falava assim, eu com a terra grande desse jeito, você não tinha espaço? Se tinha espaço, era só você querer. Se não me dão espaço no lugar onde eu estou, Deus ele prepara um lugar onde eu posso frutificar. Olha lá, a gente pode usar o texto de José. José, na sua família, os seus irmãos não davam espaço. Os seus irmãos não lhe davam honra. E aí José precisava ficar com quem? José sempre estava ao lado do pai Jacó. E isso foi muito poderoso, porque pelo andamento de tudo que acontece com José, nós entendemos que Jacó ensinou muito bem a José a administrar.
Porque quando chegam os desafios de administrar, esse jovem estava afastado da família, ele já tinha aprendido tudo o que precisava com o pai. Então ele administra a casa de Potifar, ele administra o cárcere, a prisão, e ele administra agora todo o Egito. Ele administra todo o Egito. Então ele aprendeu, de fato, ele aprendeu com o pai Jacó a fazer algo. Agora, aonde ele chegou, ele frutificou. Aonde José chegou, ele elevou o seu ministério, a sua atividade. Porque ele trabalhou, ele serviu. Ele serviu ao ponto dos homens que ele serviu honrar a ele. Embora ele tenha caído numa cilada pela esposa de Potifar, mas Potifar estava satisfeito com o trabalho de José em sua casa. O carcereiro estava satisfeito com o trabalho de José no cárcere. E agora, Faraó estava satisfeito com o trabalho de José no Egito. Eu quero perguntar aqui, você irmão, você líder, quais foram os problemas que José deu aos seus líderes? Qual foi o problema que José deu a Potifar? Qual foi o problema que José deu ao carcereiro? E qual foi o problema que José deu a Faraó? A grande questão é que algumas lideranças, irmãos, também, elas dão muito problema. Elas dão problema. Vocês estão me entendendo? Então é preciso, mesmo com essa fala que eu estou carregando, é preciso analisar os fatos. É preciso analisar ponto a ponto. Porque eu já trabalhei com pessoas que diziam querer trabalhar, mas tinha que ser do jeito deles. Se não fosse do jeito deles, eles não se submetiam. E isso para uma liderança é ruim. E aí quando nós começamos a disciplinar, quando nós começamos a alinhar, eles começam a falar, não, aqui eu não tenho espaço. Tem, mas tudo precisa ser feito com ordem e decência, debaixo de uma autoridade. Olha lá. José, ele é comprado por Potifar e ele age de acordo com a autoridade de Potifar. Tanto que quando a sua mulher o tenta, ele fala, ei, não, o meu Senhor me deu autoridade em tudo aqui na sua casa, mas em sua mulher não, você é propriedade dele, você é a única coisa que eu não posso tocar. Faraó, ele dá autoridade a José e ele fala, eu continuo sendo líder do reinado, mas abaixo de mim está José, e ninguém fará nada sem antes comunicar com José. Mas tinha Faraó acima de José. José devia submissão a Faraó. Então, nós também precisamos analisar alguns fatos, queridos. É necessário avaliar alguns fatos. Hoje nós temos uma liderança que não aguenta pressões. Ou não? Hoje nós temos liderança que não aguenta pressão. Tá? É uma realidade. Nós temos liderança que não aguenta pressão. Quando nós pressionamos, eles logo... Na vida, nem sempre, como pastor, como líder, eu fiz o que eu quis. Eu fiz o que os meus líderes me orientavam. Se a orientação não ferisse princípios, eu estava ali fazendo, obedecendo. Então nós precisamos analisar quem que nós estamos sendo. José, ele era bênção aonde ele estava. E é por isso que ele coloca o nome do seu filho. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. No lugar mais difícil, homens prosperaram. E aí nós viemos aqui para o capítulo 42 de Gênesis. Capítulo 42 de Gênesis, tá bom? Onde os seus irmãos descem para o Egito, né? O seu pai Jacó faz uma reunião familiar, fala da dificuldade que está vivenciando, e eles descem para
para o Egito para comprar mantimento, porque Jacó soube que havia mantimento, havia comida no Egito. E aí esses irmãos descem, deixam Benjamim com o pai, Benjamim fica com Jacó na primeira descida, e aí os irmãos descem para comprar alimento. E sabe que o que eu analisei aqui, irmãos? Sabe o que eu analisei nesse texto? Que como esses irmãos, você vê como é complicado. É sobre a mentira. Uma vez, por isso que nós precisamos falar a verdade, custe o que custar. Porque a partir do momento que você mentiu uma vez, você vai precisar permanecer mentindo para sustentar a sua primeira mentira. Por isso que mentir é uma cilada. Nós precisamos falar a verdade. Como os irmãos haviam mentido ao pai, porque tinham vendido José, mas eles mentem a Jacó dizendo que uma fera, um animal, ele matou José e eles não encontraram o corpo, apenas o manto de José. Quando chega no Egito e eles estão diante de José, eles foram comprar alimento e eles começam a falar lá, ó, Gênesis 42, acompanha comigo, Gênesis 42, versículo 13. E eles disseram, Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa e com o pai, e um dos nossos irmãos já não está conosco. Aqui esses meninos, esses homens começam a mentir sobre José. Está falando para o próprio irmão, mas eles não sabiam ainda, eles não reconheceram. José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Quando chegamos aqui no verso 32 do capítulo 42, diz assim, nós somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um dos nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está em casa com o nosso pai na terra de Canaã. Esse não está conosco, é literalmente está morto, já não está entre nós. E o irmão vivo estava ali. Então, por isso que nós não devemos mentir, porque quando mentimos, nós vamos precisar sustentar essa mentira. E cada vez nós vamos mentir mais e mentir mais para sustentar uma mentira. E corre um perigo. A mentira, quando ela é contada várias e várias e várias vezes, para o mentiroso, ela se torna verdade. O mentiroso já não lembra que aquilo que ele estava falando era mentira. Ele já carrega aquilo como uma máxima verdade para a vida dele. Então isso é perigoso. Quando nós temos a prática de mentir, isso é tão perigoso que realmente a mentira ela começa a se tornar verdade em nós. Nós começamos a acreditar como se aquilo fosse máxima verdade. E seus irmãos mentiram. Então, o que nós precisamos fazer? Qual que é a direção, bispo? Não minta. Custe o que custar, fale a verdade. Doe a quem doer, fale a verdade. Se você não quer mentir, então fique em silêncio. Como disse o livro de Jó, retenha a sua sinceridade. Retenha, não fale. Se o que você for falar não é verdade e você não está disposto a falar a verdade, você quer mentir, então fique em silêncio. Não fale e não concorde. Porque senão depois você vai ter que sustentar. E interessante, irmãos, que a verdade é uma armadilha tão terrível, ela é uma teia de aranha. Por quê? Por que a mentira é uma teia de aranha? Porque a mentira, se alguém mentir e você for omisso, você caiu na teia de aranha. Você caiu nessa teia. Sabe por quê?
Porque se você não se levantou, se você não falou nada, é porque você concordou. E mais na frente, quando algumas pessoas colocarem à prova, você vai ter que sustentar. Ou então você vai ter que falar que você foi conivente e você se calou. Então nós precisamos ser verdadeiros. E se nós percebemos mentira, nós vamos corrigir e falar: epa, não foi assim não. Não foi assim que aconteceu não. Vamos falar a verdade. Vamos caminhar dentro da verdade. A mentira aprisiona e a verdade liberta. Então não minta por nada. Não faça como os irmãos de José, que mentiram e depois precisou sustentar a mentira. Então nesta manhã eu quero concluir com essas duas direções, né? Com essas direções. A primeira direção é que você será bem sucedido, tenha isso, né? Mesmo que a terra seja estranha, mesmo que o passado tenha sido complicado, Deus nos promete ser bem-sucedidos se Ele nos enviou, se Ele está conosco. E a segunda direção é: não minta por nada. Não minta para ganhar, não minta para ter status, não minta para parecer mais inteligente, mais descolado, não minta para fazer parte de rodas, não minta para se tornar aceitável. Não minta. Fale sempre a verdade. Amém? Então eu quero encerrar hoje. Hoje eu fiz uma live mais curta, mais simples, no contexto de tempo, tá bom? Mas eu quero que você continue lendo. Depois vai ter a continuidade da história, né? Aí o capítulo de hoje, capítulo 4, o capítulo 43 e 44, né? Aonde fala da ida e do retorno dos seus irmãos para Canaã, a ida do Egito e o retorno para Canaã. Depois eles voltam novamente com seu irmão Benjamim. Depois eles seguram Benjamim. E aí nós vamos comentar amanhã o 45. Tá bom? Amanhã nós falamos sobre o 45. Mas hoje é isso. Coloque no seu coração. Coloque no seu coração. É fato. Coloque no seu coração. De que não importa a terra onde você está, se Deus te enviou, você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Mas para que isso aconteça, você não pode mentir. Porque se você mentir, você vai ter que permanecer mentindo para sustentar a sua mentira. Então não minta. Fale sempre a verdade. Amém? Em nome de Jesus, eu quero aqui te abençoar, quero aqui agradecer você que está conosco no nosso 11º dia, com essa leitura de Gênesis, capítulo 41 ao 44. É uma linda leitura, uma expressão poderosa para a glória do nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar por nós, quero agradecer ao Senhor por mais este dia de leitura da palavra. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta neste período? Tudo bem? Então vamos orar ao Senhor e agradecer. Alguma pergunta? Posso orar? Diga sim aí para que eu possa orar no nome de Jesus. Diga sim. Paz aos irmãos que entraram aí, Paulo Pereira, Sandra Pizelli, Lelis que eu vi aí. Quem mais entrou? Tiago, Simone, Rita de Cássia, Alan Dias e tantos outros que fizeram parte desta live. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos. Olha o Lelis aí, meu filho amado, querido. Vamos orar, vamos. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer porque a cada dia o Senhor tem nos dado palavras edificantes ao nosso coração. E esta palavra de hoje está nos dizendo: não importa o lugar, nós iremos prosperar. Nós iremos frutificar para a tua honra e para a tua glória, desde que este lugar seja um lugar onde o Senhor nos enviou. Seja um lugar onde o Senhor nos estabeleceu, o Senhor nos direcionou para estar neste lugar. Que este lugar seja este lugar de bênção e nós vamos prosperar. Nós recebemos essa palavra. Mesmo que tenha caos, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha perseguição, nós iremos prosperar no nome de Jesus.
nós iremos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós não iremos deixar com que o sistema, com que os problemas nos influenciem. Nós seremos e permaneceremos fiel a Ti. E, Senhor, eu te peço, nos livra da mentira, nos livra do engano, porque se mentimos, será necessário sustentar a mentira. Isso significa que nós teremos que ser mentirosos pelo resto da vida. Então tenha misericórdia de nós, nos ajude a resistir sobre a mentira. Não nos deixe mentir egoístamente para ganhar algo. Não nos deixe mentir, Senhor, para ser visto como bom, como bem, como mais esperto ou mais sábio. Não nos permita mentir. Que a verdade esteja nos nossos lábios. Que a verdade esteja, Senhor, nos nossos lábios. Eu quero declarar nesta manhã que a verdade esteja nos nossos lábios e que a nossa mentira nunca se torne verdade para nós. Porque esse é um risco, Senhor, que cometemos. Esse é um risco que nós possamos cair, da nossa mentira se tornar verdade para nós. Quando mentimos, quando temos práticas de mentir, a mentira se torna prática. E aí a mentira não precisa ser a respeito apenas de coisas que queremos ganhar, mas a mentira pode ser a respeito de alguém. A mentira pode ser a respeito até de nós mesmos. Então não nos deixe cair nessa cilada maligna. Não nos deixe cair na teia, porque a mentira, como eu estava dizendo anteriormente, a mentira é uma teia, porque ela amarra a você e a pessoa que mentiu. Porque se a pessoa que ouviu as suas mentiras, ela vai entender como verdade, ela vai ficar repetindo a mentira. Então a mentira é uma teia. Nos livra desta teia maligna, Senhor, onde a mentira pode ser propagada como verdade, onde a mentira pode ser propagada como engano, Senhor, para nossas vidas. Então, não nos permita, livra-nos deste mal, Senhor. Livra-nos deste mal. Que nós possamos sempre dizer a verdade. Se nós perdemos ou não, será a verdade. Doa ou não, nós precisamos permanecer na verdade, na autoridade do nome de Jesus. Nesta manhã eu quero agradecer este meu irmão, essa minha irmã que esteve aqui comigo, muitos que não puderam estar também, que estavam acompanhando a semana inteira, mas agora não pôde estar, porque talvez esteja se preparando, ou já foi para a casa do Senhor, foi para o culto. Nós queremos assim abençoar o teu povo na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e amanhã 8 horas da manhã, estamos aqui para a glória do nome de Jesus. E daqui 2 dias, terça-feira, nós concluímos a leitura de Gênesis. Olha que poderoso. Talvez você que nunca leu a Bíblia ou tentou ler várias vezes, né, e não conseguiu. Olha aí, você está conseguindo para a glória do nome de Jesus. Você já está finalizando hoje é 11, 12, 13. Em 13 dias você vai finalizar o primeiro livro da Bíblia. Olha que poderoso. Que Deus abençoe a sua vida. Permaneça você nesta força, neste empenho, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um beijão e até mais tarde. Hoje, às 18h30. Hoje, às 18h30, estaremos na Igreja Ravi com uma grande ceia do Senhor para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vai lá, você é o meu convidado. Rua Bartolomeu Rampini, número 27. Glorioso. Próximo ao Terminal Varginha. Beijão ao seu coração. Que Deus te abençoe.